Uma boa noite a todos. A gente está aqui mais uma terça-feira, hoje mudando assim um pouco o ritmo da live, né? Então, tanto que a plataforma mudou um pouquinho, então se vocês estiverem com alguma dificuldade, vocês colocam aí no comentário que eu estou conseguindo ver aqui. Óbvio que talvez a gente tenha alguma dificuldade, mas a gente vai estar se acertando aqui durante a live. Então o pessoal já pode ir compartilhando aí, avisando lá nos grupos da paróquia. Então, hoje, a pedido do Padre Luciano, a gente vai estar fazendo uma introdução do mês da Bíblia. Então, nada melhor do que convidar um professor, alguém que tem conhecimento amplo sobre o tema, né, como o padre falava. Então, assim, o professor Vitor vai estar partilhando um pouco sobre Deuteronômio. Então, vai estar dando meio que uma introdução. E depois, numa outra terça-feira, o padre Luciano vai estar fazendo um aprofundamento presencial, mas também transmitido aqui pela live. Então, professor, fica à vontade, assim, é uma alegria tê-lo conosco nessa data, assim, estamos aqui para aprender com o senhor e fique à vontade. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Então, pensamos que nessa reflexão sobre o livro do Deuteronômio, aquela que é a mãe do Verbo encarnado, aquela que primeiro ouviu e guardou em si a palavra, nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Então, o livro do Deuteronômio é um livro um tanto quanto interessante, porque ele, de uma forma atípica no Antigo Testamento, é, na verdade, uma espécie de revisional de todo o Pentateuco. Então, não há como falar do Deuteronômio, propriamente dito, sem falar do Pentateuco, né? Quando a gente está falando do Pentateuco, nós falamos dos 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E cada um desses livros tem uma função específica, né? Esses 5 livros, para nós, compõem o Pentateuco, né? 5 livros, e para os judeus eles compõem aquilo que é chamado de Torá. Né? Torá, para o judeu, não é todo o Antigo Testamento sem o Novo, não. A Torá são só os 5 primeiros livros, chamados os livros da lei ou livros de Moisés. A tradição católica também, né, assim, junto com a judaica, atribui a Moisés a autoria dos 5 livros do Pentateuco. Por mais que não seja muito possível que Moisés tenha de fato escrito os 5 livros referentes ao Pentateuco. Quando a gente está falando aqui do Pentateuco nessa dinâmica nova, né, isso de Pio XI para cá começou a ser permitido um estudo mais aprofundado da Sagrada Escritura, né, um estudo mais técnico, nós podemos ver que provavelmente não foi Moisés, né, dado o estilo diferente de escrita e o estilo diferente de hebraico de cada um dos 5 livros, né, da redação de cada um dos 5 livros, provavelmente não foi Moisés de próprio punho, mas a tradição mosaica, ou seja, a escola de Moisés, que compôs os 5 livros que são os livros da lei, certo? Quando a gente fala dessa estrutura originária do Pentateuco, para poder chegar no Deuteronômio, nós observamos que cada um dos livros tem uma importância. E eles se encaixam nessa ordem por uma ordem lógica, certo? O primeiro livro é o Gênesis, né? No hebraico Bereshit, no princípio, no início de todas as coisas. Ou seja, quando lá tudo começou e tudo começou a surgir, ou seja, Deus criou. O núcleo duro de Gênesis está naquilo que a gente chama de mitologia bíblica, certo? Toda a primeira parte, de 1 a 11, de onde a gente tira toda aquela, digamos assim, narrativa, por isso mitologia, não porque seja uma mentira, mas mitologia porque é uma narrativa, certo? Toda aquela narrativa da criação do mundo, das 12 tribos, do povo eleito, e a partir desse povo eleito,
é traçada ali na Escritura uma história de Deus com o seu povo, né? E no final de Gênesis, o povo desce para o Egito por meio de José, mediante ali a grande fome. Depois de Gênesis, Gênesis é seguido pelo Êxodo. O Êxodo porque eles, no final de Gênesis, foram para o Egito. Do Egito eles precisam partir, porque de lá foram escravizados, e são encaminhados para a Terra Prometida. Ou seja, para Canaã, certo? E partindo do Egito, ainda nesse caminho, Deus resolve morar com o seu povo depois da Aliança do Sinai. E aí está o grande diferencial, começa a surgir a importância e a necessidade do livro do Levítico. No Êxodo, na Aliança do Sinai, o que ocorre ali? Deus faz um pacto com aquelas pessoas. Ou seja, eles passam a ser ali uma nação, um povo, não apenas um punhado de gente. Então, a importância de Moisés subir o Sinai, o Monte Sinai, e trazer do Monte Sinai as tábuas, essa é a certidão de nascimento do povo de Israel. Essa é a certidão de nascimento do povo eleito, enquanto povo, não enquanto pessoas. As pessoas já estavam ali. Mas é a partir desse momento que Deus sela ali a sua aliança. Tanto que, quando você pega as diversas traduções do Pentateuco, você sempre vai ouvir o documento da aliança, as tábuas da lei, a aliança do Senhor, a arca de Adonai, e etc. Certo? Por quê? A partir daquelas tábuas que são o testamento, ou seja, os mandamentos que Deus entrega, a lei de Deus para aquele povo, a partir da aliança do Sinai, eu tenho o povo que surge enquanto povo eleito, povo escolhido. As tábuas configuram a presença de Deus no meio do povo. Então, ele resolve morar com o seu povo. E surge, então, a figura da tenda santuário, né? E da arca da aliança, e tudo isso que está descrito lá em Êxodo 34 seguinte. E dali a gente já parte para o Levítico, que é uma espécie de manual de instruções a respeito da lida, né, para com a tenda santuário. Na verdade, é um grande missal, né? O Levítico é um ritual. O como a gente se deve portar agora, como povo, já que Deus está morando numa tenda no meio de nós. Ou seja, ele está na arca, mas ele está aqui. Então, como nós devemos nos portar diante de Deus e qual vai ser a nossa ação? O que vai mudar? Esse é o marco do livro do Levítico. Depois do Levítico vem o livro dos Números, que é um diário de viagem. Sim, no livro dos Números eu tenho a contagem de todo o povo, né, o recenseamento de todo o povo de Israel, e é o livro do final da viagem que vai desembocar em Deuteronômio, por fim. Então vejam como está tudo encadeado desde Gênesis, desde a criação, desde o surgimento, o chamamento de Abraão em Gênesis 11, né, o fim da narrativa do início dos tempos, e dali eu desenrolo toda a história bíblica no Pentateuco até chegar em Deuteronômio. O livro dos Números termina ali na Transjordânia, ou seja, do lado de cá do Jordão, né? Aqui está o Rio Jordão. O pessoal está aqui para atravessar para o outro lado, né? Ou seja, na Transjordânia, e não na Cisjordânia, que seria o outro lado, que seria a Terra Prometida. Esse livro, ele é um rememoramento de tudo que o povo de Israel viveu desde o início. Ou seja, desde a criação até a escravidão no Egito, toda a viagem, números levíticos, ou seja, se lembra, volta. É uma espécie de capítulo final, né? É o livro final do Pentateuco, que faz esse amarrado de tudo. Pega todos esses conceitos e toda essa vivência do povo de Israel naquele processo até ali, para que eles sejam preparados para chegar à terra prometida, ou seja, atravessar o Jordão, guiados não mais por Moisés, mas por Josué. O Deuteronômio ele possui uma curiosidade muito interessante, que ele é entendido como o testamento espiritual de Moisés, né?
onde Moisés deixa ali a sua verdadeira herança para o povo. Ele que ficou como líder durante muito tempo, ali ele entrega finalmente, em Deuteronômio 34, ele entrega o comando do povo, de fato, a Josué. E Josué ali assume o povo. Né? E Moisés vê o povo passar, mas não entra na terra prometida. Né? O curioso do Deuteronômio é que não haveria como Moisés ter escrito o livro do Deuteronômio, porque ninguém narraria a própria morte. Né? E nós temos ali a morte de Moisés sendo narrada no final do Deuteronômio, lá no capítulo 34, que é conhecido como o último discurso. Né? Ao todo, no Deuteronômio, nós temos 5 discursos, certo? E o capítulo 34 é o último discurso, que são os adeuses e despedidas de Moisés. Né? Deuteronômio consta de 5 sermões de Moisés que recapitulam a lei e da narração da vida de Moisés. Esses discursos eles permitem retomar os pontos importantes, os pontos vitais, né, vivenciados e partilhados ali pelo povo de Israel no decorrer de toda a sua viagem. Então é como se fosse retorna, né? Retorna a Israel, lembra de novo que o Senhor é teu Deus, lembra que o Senhor te chama, lembra que o Senhor te tirou do Egito com mão forte, braço estendido, e possui todo essa tônica especial de rememoramento da própria vivência do Pentateuco. Então, o Deuteronômio não é só um livro de mudança, perdão, um livro de finalização, um livro de passagem, mas também é uma síntese, é uma grande síntese de tudo aquilo que fora vivido pelo povo durante todo o período do Pentateuco. Ou seja, eu inicio o Pentateuco em Gênesis 1, finalizo o Pentateuco em Deuteronômio 34. E eu tenho uma linha contínua de história de um livro para outro e de capítulo a capítulo. Eu não tenho no Pentateuco grandes interrupções, certo? Mas eu tenho um encadeamento de histórias, um encadeamento de narrativas que vão se desdobrando ali conforme os acontecimentos e a vida de Israel com o povo. Então, desde o nascimento de Israel enquanto povo, né, não enquanto um punhado de gente, até a final conquista, a feliz conquista, né, da Terra Prometida. Isso vai acontecer um pouco mais para frente lá no livro de Josué, certo? Mas o Deuteronômio acaba com essa bonita cena do povo atravessando o Jordão, também a pé enxuto, né? Rememorando também a ação de Deus no Mar Vermelho, né? Aquela grande vazante, ou aquele milagre que queiram chamar como queiram, e novamente a pé enxuto o povo atravessa o Jordão para ir para o lado onde é a terra prometida, ou seja, a Cisjordânia. E dali a história vai se desenrolar um pouco nos livros que estão mais para diante. Assim, uma dúvida que talvez que até uma pessoa colocou aqui é algumas pessoas têm uma interpretação, talvez, de que o Deuteronômio é uma segunda lei. Sim, não sei se você já viu alguém interpretar dessa forma, mas eu fazendo um estudo, um aprofundamento, apesar de admitir que para mim foi um pouco até difícil a compreensão, eu vi que alguns estudiosos colocavam mais um livro como num sentido mais homilético, assim, um livro de Moisés expresso de uma outra forma, de uma forma mais, vamos dizer assim, carinhosa, um pouco mais, não é uma forma rígida, não é um código jurídico como é na Tábua da Aliança. Então, assim, não sei se eu também interpreto dessa forma, que é um livro que tem um sentido mais voltado para um sentido homilético, eu não sei como o senhor entende isso, se o senhor concorda com essa... Não, completamente, porque ele é composto de discursos, né? Ele é composto desses 5 discursos. Então, eu tenho ali Moisés falando ao povo, Moisés conversando com o povo e rememorando como um pai ou um avô conta as histórias do passado e conta tudo aquilo que aquela geração viveu. Realmente um gesto carinhoso, atencioso, paternal, próximo. Eu tenho ali no Deuteronômio toda uma narrativa discursiva, ou seja, Moisés discursa.
ele fala, ele conta novamente as coisas. E muito interessante essa sua observação da segunda lei. Não que seja uma nova lei, né? A palavra deutero, do grego é segundo, é aquele que vem após, certo? Nomos, norma, deuteronômio, segunda lei. Ou seja, segunda norma, mas está invalidando a primeira? Não. Está rememorando, está trazendo de volta, certo? Está resgatando tudo aquilo que foi dado na Aliança do Sinai no Êxodo, amarrando e jogando para nós de novo. Ou seja, ele faz justamente esse movimento de recolher como num feixe, estou errando a câmera, isso, recolher como num feixe toda a experiência vivida, certo? E essa experiência vivida, ele recolhe como num feixe e joga e lança de novo no livro do Deuteronômio, nos seus 5 discursos, né? Onde eu tenho, basicamente, um discurso para cada livro e o último discurso, que é o do 34, né? Sintetizando o próprio Deuteronômio, que é a síntese da própria síntese, né? E, com isso, o Deuteronômio ele não deixa de ser, como eu já mencionei, um testamento espiritual do próprio Moisés, né? Como até mesmo hoje em dia os papas fazem, os grandes líderes espirituais, né? Deixa o seu testamento espiritual, ou seja, os seus últimos conselhos, a sua despedida. É como aquele patriarca da família, aquele pai ou aquele avô que se vai, mas deixa os seus conselhos, né? Ou seja, façam assim, sejam fiéis a Deus. Eu não vou ficar mais aqui, eu não vou sair daqui, né? Eu vou ficar aqui na Transjordânia, eu não vou atravessar com vocês para o outro lado, não vou com vocês para a Terra Prometida, mas permaneçam fiéis. A palavra, permaneçam fiéis a tudo que Deus trouxe para vocês, a tudo que Deus revelou a vocês. Ou seja, não se esqueçam da aliança. Recorda-te da aliança, né? O Deuteronômio tem essa tônica especial de ser um recordatório, mas um recordatório também afetivo, de tudo aquilo que o povo viveu. Assim, acredito que se fosse para resumir um pouco do que o professor dizia, acho que a gente pode entender o livro como algo que, uma passagem que vem a dizer que reafirma a nossa fé, de uma outra forma, agora de uma forma mais afetuosa, mas dizendo, olha, a minha missão aqui está se concluindo, mas vocês ainda devem seguir por esses passos, por esses caminhos, e achava até interessante o exemplo que ele deu, que assim, a gente que é mais jovem, tem muito essa coisa do avô contar justamente dessa forma, olha, segue por esse caminho, eu não vou viver muito tempo, mas assim, esse é o caminho correto, essa é a forma correta de se seguir. Então, acho que o livro pode ser entendido também, né, um pouco desse jeito. Sim, sim, e é sobretudo um resgate das vivências de todos os outros livros, né? Passando ali por uma geração que se encerra, né? O povo ficou no deserto cerca de 40 anos, de acordo com a tradição bíblica. E 40 anos, no tempo bíblico, é o período de uma geração. Então, já se remete ao Salmo, né? Lá em Davi, muito mais à frente. Uma geração conta a outra vossas obras. E é justamente isso que acontece no Deuteronômio. Eu tenho a geração de Moisés, ou seja, o próprio Moisés, contando a geração seguinte, ou seja, 40 anos depois, as maravilhas que Deus fez. Não, olha, lembra que nós atravessamos o mar a pé enxuto, Deus dividiu o mar vermelho em 2 partes, ele nos deu a lei, nos deu o maná, da rocha fendida fez sair água, ou seja, toma para si tudo de novo, né? Lá no passado, desde o princípio, enfim. Acho que, assim, até um pouco para concluir, acho que se tivesse fazer uma correlação, até lembrava que vinha à minha mente um salmo, agora não me recordo qual é, mas se fosse para sintetizar junto com a passagem de Deuteronômio, o que quer dizer é das obras do Senhor, ó, de seu povo, não te esqueça. Então, assim, acho que também um sentido muito parecido com o livro de Deuteronômio, que conclui todo o Pentateuco, relembrando as maravilhas que Deus fez, mas também indicando que ainda tem muito mais a fazer. Essa é Então, a grande mensagem. Então, assim, o professor sintetizou bem para nós assim um pouco do Pentateuco. O padre vai estar fazendo um aprofundamento mais à frente, mas assim a gente também, aproveitando esse tempo de pandemia, tem sempre algumas questões a falar com o convidado, né? Então, assim, as pessoas sempre gostam de saber do exemplo do senhor, os convidados, claro, como foi assim viver a fé para você nesse período. Se assim foi um período onde
não foi tão fácil, assim, a gente sabe que o distanciamento, viver a fé de casa nem sempre é simples, mas você que teve uma experiência de passar pelo seminário, de ter saído, assim, talvez isso também tenha contado como uma experiência positiva para você ter vivido esse período de distanciamento, de isolamento. Como foi para o senhor estar vivendo esse período? Olha, eu precisei redescobrir muita coisa, né? Eu redescobri a liturgia das horas, por exemplo, já que a gente não tinha missa, né, presencial. No início da pandemia era tudo, né, digital, né? Hoje em dia a gente já pode participar um pouquinho, né? Todo domingo eu tenho ido, graças a Deus, mas no início não tinha como, né? Então, resgatei a liturgia das horas, rezava as horas e domingo assistia a missa virado para a igreja, né? Eu tenho um benefício de morar na rua lateral aqui da matriz, então colocava o computador assim mais ou menos na direção, né? E aí participava da missa, tentando trazer de novo esse sentido de sagrado, né? Mas doeu muito essa questão do não poder estar lá, né? A primeira missa que eu precisei participar virtualmente complicado. Foi complicado, assim, uma angústia muito grande, né? Porque o que eu estou fazendo aqui? A igreja é ali, é 500 metros da minha casa. Por que eu não estou indo ali? Né? Por que eu não estou indo à missa? O que eu estou fazendo aqui? Né? E era isso que eu ficava pensando, e isso falta muito, né? A comunidade falta muito. Um, um ponto central da nossa fé é o estar junto, é o estar em comunidade, né? O ressuscitado se manifestava aos discípulos em comunidade, salvo uma questão ou outra, principalmente o fato de Maria Madalena, né? Quem ele se manifestou primeiro para que ela fosse contar aos outros discípulos, mas normalmente o ressuscitado se manifestava em comunidade, né? Então, esse foi um tempo para perceber o quanto faz falta uma comunidade de fé, né? O poder estar junto na missa, né? Até catar um lugar quando você chega um pouco tarde, enfim, e também o recuperar a questão da união espiritual, né? Que é uma das coisas mais importantes que a gente deixa passar batido, né? A liturgia das horas foi um grande auxílio ali nos inícios da pandemia, né? Liturgia das horas, terço, enfim, até que tudo se reestabelecesse, né? Foram de grande auxílio para poder viver a fé no início desse período, que foi um período intenso. Assim, acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem, de por mim, às vezes que fui convidado em alguma live, de alguma paróquia, eu dizia que talvez nesse período, talvez para nós tenha sido o exemplo de redescobrir que a fé, nós não caminhamos sozinhos. A gente sempre depende do outro e a gente tem visto isso agora. Quanta falta faz estar junto, estar com o outro, estar com o próximo, viver em comunidade. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, talvez, para as pessoas que desanimaram, que mesmo com esse retorno, a gente sabe que muitas pessoas ainda não retornaram, porque se sentem ou sem coragem, ou se sentem um pouco distantes de Deus. Qual a mensagem você deixaria para eles? A mesma de Moisés no Deuteronômio. Vamos prosseguir, né? Uma coisa que a gente leva sempre, a gente nunca deixa de levar a nossa fé, né? Então, esmorecer na fé é o fim, né? Um bispo muito sábio que foi meu confessor durante muito tempo, o Dom Rafael Liano Cifuentes, né? Já faleceu e foi meu confessor por 2 anos, né? Assim que eu conheci, a gente teve uma certa empatia, né? E eu ia sempre me confessar com ele na casa onde ele morava, na Tijuca. E ele sempre dizia isso: não deixa a fé morrer. A fé, quando morre, é o fim, né? É aquela mensagem de Isaías. Isaías 11. Isso hoje diz Nossa Senhora, é bom lembrar dessa passagem, né? Que inspira os cânticos marianos mais bonitos que tem, né? Na verdade, não me refiro a ela, me refiro a 53, isso. Por ser Nossa Senhora das Dores, principalmente, né? Ele não apagará o pavio que ainda fumega, né? O pavio ainda fumega. Então, se o pavio ainda está fumegando, né? Como aniversário de criança, coloca as mãos em volta e espera acender de novo, né? Ou seja, não desesperançar da fé, né? Um dos grandes pecados contra o Espírito Santo é o desespero, é o perder a esperança. É o negar essa graça, esse dom de Deus que é a esperança, né? Não está no centenário dos dons, mas entenda-se como um dom no sentido de graça de Deus, né? E também sendo ela uma virtude, uma das virtudes teologais, né? Então, não perder a esperança e não desesperançar da fé nunca. Porque pode ser que ainda não tenha chegado o momento,
de retornar à vida em comunidade. Mas, quem sabe, né? Num momento, um outro dia, volte, mas mantenha a fé sempre viva. E a oração pessoal, em casa, é o que mantém essa chama acesa em algum sentido. É o que mantém essa chama desperta, né? Se a brasa está longe das outras brasas, ela apaga. Mas quando ela se aproxima, ela acende novamente. Então, por mais que você não possa estar fisicamente junto às outras brasas, né? Esse braseiro que nós chamamos de igreja, esteja espiritualmente, porque aí a chama continua acesa. Nossa fé é muito maior do que um templo físico ou proximidade física, mas a proximidade espiritual é o que realmente vale. Né? E é disso que nós muitas vezes acabamos sentindo falta. Antes de concluir, assim, lembrava aqui que hoje também nós devemos fazer memória ao Monsenhor João Roberto, se não me engano o nome dele, que faleceu José ontem lá de Roberto. Copacabana. Isso. O padre até lembrava hoje, assim, é uma oportunidade de todos nós rezarmos pela alma dele, ele que, se não me engano, completava 47 anos ontem de sacerdócio, veio a falecer ontem mesmo, pedindo a Deus descanso da alma dele, assim, todos nós somos convidados a fazer um momento de oração por ele, e eu vi aqui que algumas pessoas estavam colocando aqui no meu WhatsApp, nos comentários aqui também, impactadas, assim, com um jeito simples que o professor explicou, e, assim, como foi fácil de entender. Eu não sei como é que está a questão lá do Mater Ecclesiae, mas assim, já até indico também, o professor era o responsável aqui no núcleo aqui de Campo Grande, no Desterro. Sei que tem algumas pessoas lá da paróquia que iam começar, mas acho que aconteceu esse problema todo, não sei como é que está lá, mas já indico, se precisar explicar um pouquinho como funciona lá, sim, é muito interessante, seria muito bom para as pessoas que estão aí. Então, quem quiser pode me procurar depois, né, no Facebook mesmo, posso ajudar, né? Espero que a gente consiga retornar pelo menos ano que vem presencialmente, né? Tomara que venha aí alguma coisa boa, né? Uma liberação para a gente poder retornar presencialmente, mas o nosso núcleo foi um dos 4 núcleos da Arquidiocese, do Mater Ecclesiae todo, que continuou online, né? Nós demos a pausa no primeiro semestre, aí nós retomamos em julho, remotamente, né? E vamos ficar até dezembro. Agora já não dá mais para fazer matrícula, porque já estourou o prazo, né? Mas nós funcionamos todo sábado e abrimos todo o início de semestre, né? Matérias, inscrições. Então, o pessoal ficar à vontade, se quiser ir lá fazer uma aula experimental também, sem nenhum compromisso, problema nenhum, todos serão muito bem-vindos mesmo, de verdade, né? No núcleo nós estamos agora com mais ou menos 40 alunos, né, contando aí nas 3 disciplinas, né? Uns fazem as 3, outros fazem 2, tem uns 2 ou 3 que fazem uma disciplina só, mas nosso núcleo está com um tamanho razoável, mas sempre cabe mais gente, né? Então, todos são muito bem-vindos. O Rodrigo ficou lá com a gente 2 semestres, Rodrigo. Agora não me recordo, acho que foram 2. Foram 2, sim, acho que foram 2. Mas então, é um curso que a gente cresce bastante, né? A gente cresce enquanto professor, cresce enquanto aluno também, né? No ano passado, foram 12 formandas, né? Conseguiram chegar juntas lá no final, né? E esse ano provavelmente a gente tem concluintes também, né? Foi uma alegria muito grande. Primeira turma do núcleo, né? O nosso núcleo é recente, vai completar 5 anos no ano que vem. Então, assim, se alguém quiser ou ficar um pouco sem graça de falar com o professor, eu estou vendo que Ana Paula Loureiro está dizendo aqui que ela foi aluna e professora por muitos anos. Então, vocês também já conhecem ela, vocês podem procurar ela também, se informar melhor. E a gente agradece a Deus pela vida do professor Vitor, pela oportunidade de ele estar aqui conosco nesse momento, partilhando, assim, desperdiçando um pouco do tempo dele aqui com a gente para ensinar um pouquinho. Então, a gente agradece muito a Deus pela vida dele, pela família dele, pedindo que Deus abençoe e proteja. E hoje, dia de Nossa Senhora das Dores, pedindo a intercessão dela sobre a vida dele, para que cubra com o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, professor, muito obrigado pela disponibilidade. Assim, é sempre uma alegria partilhar um pouco com o senhor. Muito obrigado pela disponibilidade. Assim, sabe que
tem aqui uma comunidade que vai rezar pelo senhor, pela sua família. Sabe, pode contar sempre com a gente. Um abraço também do padre Luciano para você, pediu que mandasse. Obrigado. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Uma Eu boa noite aí a convite, todos. né? Eu agradeço o convite. Não é desperdício de tempo de forma alguma, né? Porque ensinar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Ainda mais sobre Deus, né? E sobre teologia é uma das minhas paixões, né? Digamos assim. Então, muito grato pelo convite. Agradeço a você, ao Padre Luciano, por essa oportunidade de estar partilhando aí com a comunidade. E um abraço a todos. Forte abraço, professor. Uma boa noite a todos. Boa noite.